Olá pessoal, hoje a gente vai falar de áreas de polígonos regulares. Bom, existem várias maneiras de calcular esse tipo de área. Hoje a gente vai estudar alguns tópicos que ajudam a obter uma fórmula para essa área que vai me dar resultados interessantes lá na frente. Então, essa aula a gente vai falar de três coisas: lei dos senos, lei dos cossenos, área de polígonos regulares e no final eu deixo um exercício que usa todas essas informações. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou provar a lei dos senos. Então, o que eu falo nesse texto aqui é que para aplicar esse método que eu quero para calcular a área de polígonos regulares, eu vou precisar da lei dos senos e da lei dos cossenos. E o que são essas leis? Então, primeiramente, sobre a lei dos senos. Considera o triângulo a seguir. Nosso objetivo é relacionar os lados com os ângulos de um triângulo, e ele não precisa nem ser retângulo, tá, gente? Diferente da trigonometria. Então, para a gente estabelecer relações entre essas medidas, uma coisa que eu faço é traçar a altura relativa a qualquer um dos lados. Nesse exemplo eu escolhi o C, né? Inicialmente eu escolhi o lado C. Tracei a altura e escrevi as relações trigonométricas do seno para o ângulo beta e para o ângulo alfa. Então está aqui as duas relações do ângulo alfa e do ângulo beta trigonométricas em relação aos triângulos retângulos da esquerda e da direita. A partir daí, eu isolo a altura, que não vai ser interessante para mim obter essa altura no meio da expressão, quero só medidas relacionando ângulos e lados do triângulo, a altura não é exatamente um lado do triângulo, não em geral, né? E eu obtenho a seguinte relação: se eu sei que h é igual a b seno de alfa e h é igual a a seno de beta, então essas duas expressões são iguais. B seno de alfa deve ser igual a a seno de beta, passando, dividindo, né, entre aspas, o seno de alfa e o seno de beta, você obtém essa relação aqui. Beleza, mas e se você fizesse a altura relativa a um outro lado? Ora, se eu fizesse o mesmo raciocínio traçando a altura relativa ao lado de medida A, ou seja, traçando essa altura aqui que sai do vértice do ângulo alfa e chega até o lado A com ângulo de 90 graus, você poderia escrever as mesmas relações dos senos em relação aos triângulos retângulos, que tem o ângulo gama e o ângulo beta, que ficariam um aqui em cima, o ângulo gama, e o ângulo beta aqui, em relação a uma outra altura, e você obteria uma expressão muito similar. A única diferença é que apareceu um B seno de beta e um C sobre seno de gama. Então repara que está aqui ó, A sobre seno de alfa, B sobre seno de beta, olha só, é a mesma expressão dessa aqui, e C sobre seno de gama. Então, essas três razões, A seno de alfa, B seno de beta e C seno de gama, são todas iguais, essas razões. Na verdade, são essas equações que garantem aquilo que eu falei lá atrás, que num triângulo, os lados grandes estão opostos a ângulos grandes. Então, os maiores lados são opostos aos maiores ângulos e os menores lados são opostos aos menores ângulos. Então, ainda tem mais uma partezinha sobre a lei dos senos que é importante reparar. Usando o fato de que todo triângulo é inscritível em uma circunferência, observe essa figura aqui, olha só. Coloquei esse triângulo inscrito numa circunferência azul. Existe sempre uma única circunferência que é circunscrita a qualquer triângulo. Agora olha só o que eu fiz. Eu peguei esse ponto aqui, imagina que você pega esse ponto do ângulo alfa e desloca esse ponto sobre a circunferência até que esse lado aqui, ó, seja um diâmetro da circunferência. Quando isso acontece, a gente sabe que esse triângulo é um triângulo retângulo, isso que eu marquei aqui com esse cateto vermelho, a hipotenusa vermelha, e esse outro cateto valendo A. Mas mais importante que isso, eu sei que esse ângulo continua sendo alfa, porque ambos os ângulos estão inscritos e enxergam o mesmo arco sobre a circunferência. Então, por esse motivo, se você usar trigonometria rapidinho aqui nesse triângulo retângulo, você sabe que o cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno de alfa, não é isso? Então, reorganizando essa expressão que eu acabei de falar, o seno de alfa é A sobre o diâmetro, né, duas vezes o raio, você obtém que aquele A sobre seno de alfa, que aparecia naquela sequência de equações lá em cima, é exatamente igual a duas vezes o raio da circunferência circunscrita a um triângulo. Então, finalmente, a gente tem a chamada lei dos senos. Essa sequência de equações. Você sabe que essas razões são todas iguais, então você vai escolher aqueles termos que você tem a maior parte das informações para obter os outros. Então, isso funciona muito bem quando você tem, por exemplo, um triângulo que você conhece um lado e dois ângulos. Então você é capaz de achar um outro lado, né? Que é o oposto àquele ângulo que você tem. Se você conhece os senos, né? Imagina que você tenha o A, tem o alfa e o beta. E você quer encontrar o B, né? Então você usaria essa parte aqui da equação. Além de relacionar com o raio da circunferência circunscrita. Então o que a gente acabou de fazer foi a demonstração da lei dos senos. É claro que existem passos um pouquinho mais técnicos nessa demonstração. E essa que eu apresentei não é exatamente tão geral. Eu precisaria descrever alguns casos.
Mas para a gente isso é suficiente, dá uma ideia de como é que se faz a demonstração no caso geral. Para a lei dos cossenos, pessoal, eu costumo entender a lei dos cossenos como se fosse uma extensão do Teorema de Pitágoras. Ela não é, logicamente, independente do Teorema de Pitágoras, porque a gente usa o Teorema de Pitágoras para demonstrar, né, a lei dos cossenos. Mas a ideia é que você tem uma espécie de Teorema de Pitágoras, né, só que para triângulos que não sejam retângulos. Para isso, você vai precisar da informação de um ângulo. Agora. Então, o objetivo da lei dos cossenos é, dados dois lados e o ângulo entre eles, determinar o terceiro lado. Na verdade, é uma relação entre um ângulo e dois lados num triângulo, para determinar o terceiro lado, beleza? Então, o que a gente tem que resolver é esse problema. Você quer relacionar esses três lados e um dos ângulos. Então, se você tiver quaisquer três dessas informações, você determina qual é a outra, né? Que está faltando, dentre essas quatro letras que estão escritas aqui. Então, para esse nosso exemplo, considere que são conhecidos os valores de A, de B e do ângulo formado entre eles. Então, a gente precisa encontrar uma expressão que dependa somente desses valores, tá? Então, se a gente usa a altura relativa ao lado de medida B, eu traço essa altura aqui, chega com ângulo de 90 graus, eu produzo dois triângulos retângulos, não é isso? Mas olha só, essa altura é a projeção vertical da hipotenusa A. Então, ele é A seno de gama. E essa partezinha que vai até a altura aqui embaixo é a projeção horizontal da hipotenusa A. Então deve ser A cosseno de gama. Se esse lado todo aqui é B, a conclusão é que essa parte verdinha aqui deve ser o B todo, menos essa parte que eu tenho que descontar aqui da esquerda, né? Então essa parte verde é B menos a projeção horizontal do A, ou seja, A cosseno gama. Agora olha só, repara que nesse triângulo retângulo da direita, esses três lados estão em termos dos valores que a gente quer relacionar, né? Então o que a gente vai fazer é um Pitágoras no lado direito aqui, olha só. Se você fizer um Pitágoras no lado direito, você vai obter uma expressão aqui, ó, que envolve o C, o A, o B e o gama, em particular o cosseno de gama. Agora olha só, primeira parte importante. A gente fez produto notável aqui, fica quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Só que olha só, esses termos que eu destaquei em laranja, ambos têm um A ao quadrado multiplicando. Então eu vou colocar esse A ao quadrado em evidência, imaginando que esses duas partes laranjas vieram de uma distributiva, e eu reimagino qual vai ser a distributiva que origina isso. Mas quando eu faço coloque o A ao quadrado em evidência, quando eu faço isso aqui, ó, aparece um seno ao quadrado de gama mais cosseno ao quadrado de gama. Essa é uma relação trigonométrica fundamental, ou identidade trigonométrica fundamental. A soma dos quadrados dos senos e cossenos, do mesmo ângulo, sempre dá 1. Então eu sei que esse valor entre parênteses aqui, na verdade, é um 1 disfarçado. E a conclusão que a gente tem, olha só, se não existisse essa parte aqui da direita, ó, você diria que é o teorema de Pitágoras, né? Olha só, o quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados catetos, mas você pode pensar na lei dos cossenos como se fosse uma generalização desse teorema. Ele só tem essa correção pelo valor do ângulo formado entre A e B. No caso do teorema de Pitágoras, o ângulo formado entre A e B era 90 graus, né? Porque C é a hipotenusa, se eu apagasse só essa parte aqui, né? É a parte que fica sozinha na equação. Então fica como uma curiosidade, até hoje vocês conhecem os valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, né? Com isso você já consegue imaginar que existem valores de cosseno de ângulos que são maiores do que 90, inclusive, né? Então, por exemplo, você conseguiria calcular quanto que vale o cosseno de 90 só utilizando a lei dos cossenos. E eu peço que vocês tentem fazer isso em casa. Então, essa é a primeira tarefa que vocês têm para fazer. E, finalmente, eu quero usar essas informações e falar um pouquinho sobre a área de polígono regular. Então, a gente sabe que todo polígono regular é inscritível em uma circunferência. Então, a gente vai fazer isso, escrever um polígono regular numa circunferência e dividir a figura que a gente quer calcular a área em triângulos. Então, olha só. Para esse exemplo, eu utilizei o pentágono, mas só para ilustrar, isso vale para qualquer polígono regular. Então eu coloquei um pentágono inscrito numa circunferência, e a partir do centro, eu tracei todos os raios dessa circunferência, formando 5 triângulos. O número de triângulos é exatamente igual ao número de lados do polígono que eu escrevi, né? Então, se eu coloco um polígono de n lados, eu vou ter n triângulos. 10 lados, 10 triângulos, 20 lados, 20 triângulos e assim por diante. Então, dessa forma, para calcular a área de um desses triângulos, eu só preciso calcular
e multiplicar pelo número de lados que o polígono tem. Então o que eu vou fazer? Vocês extrair um desses triângulos aqui, calcular a área dele e multiplicar pelo número de lados. Isso deve me dar o valor da área do polígono regular. Mas olha só, do jeito que de onde eu tirei esse triângulo, você sabe que esse A aqui é justamente o apótema do polígono regular, lá das aulas passadas, né? E essa base aqui, ó, é o lado do polígono regular. Então, para calcular a área desse triângulo, basta eu pegar o lado do polígono regular, multiplicar pelo apótema, que faz o papel da altura para o triângulo, e dividir por 2, ou seja, base vezes altura dividido por 2. Então, olha só o que eu faço. Base vezes altura dividido por 2, calculo a área de um desses triângulos e multiplico pelo número de lados. Ou seja, eu pego n daqueles triângulos. Nesse caso da ilustração são 5, né? Mas o meu interesse aqui é manipular um pouco da expressão para obter um valor conhecido de vocês, pelo menos da aula passada. Olha só, se eu reescrever essa divisão por 2 aqui, ao invés de ficar sobre o L vezes A, passar para debaixo do N vezes L. Eu posso fazer isso, né? O N está dividido por 1, na verdade, multiplicações e divisões você faz na ordem que você quiser, né? Mas quando eu escrevo dessa maneira, eu consigo reparar que, olha só, o que é N vezes o lado? N vezes o lado é somar o lado N vezes, né? Ou seja, é calcular o perímetro do polígono regular. Mas se eu dividir por 2 no final, isso dá o semiperímetro de um polígono. Então, a gente consegue obter que a área de um polígono regular pode ser calculada pelo semiperímetro vezes seu apótema. E a gente vai usar essa informação de uma maneira genial para calcular precisamente quanto vale a área de um círculo. Então, pessoal, use a imaginação para calcular, para obter, né, a fórmula da área do círculo. Deixa eu ver se ficou bonitinho aqui. A fórmula da área do círculo. Então fica aqui para outra tarefa de vocês, pessoal. Como você obteria a área de um círculo usando essa informação? Essa é braba, gente. E finalmente eu deixo um exercício resolvido em como é que eu relaciono todas essas três informações. Observe o seguinte. Nesse exercício eu peço para você calcular qual é a área de um octógono regular inscrito em uma circunferência de raio 4. Ora, se eu pedisse diretamente para você calcular a área, esse exercício fica muito mais fácil do que o que eu expus aqui. Mas o objetivo é que você visse em ação a lei dos senos e a lei dos cossenos, tá? Então, repetindo, eu vou calcular a área meio que forçando a aparecer a lei dos senos e dos cossenos, como uma aplicação, tá? Mas não necessariamente a gente precisa usar aquela fórmula. Então vamos lá. Dei uma olhada na solução desse exercício. Ela envolve umas contas bem cabeludas, mas ela está bem explicadinha aqui. E na aula que vem, a gente tira as dúvidas que vocês eventualmente tenham, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e até mais.